Outras técnicas, outras dicas importantes. Aprender a administrar o tempo. Isso é importantíssimo. Veja bem, a administração do tempo é importantíssima para você. Por quê? Porque, novamente, nesse quadro que você está vendo aí, esse quadro foi tirado do professor William Douglas, que também é um concurseiro. Talvez as letras pequenas você não consiga ver todas, mas esse quadro será disponibilizado para vocês, do Procurso. Então é o seguinte, o William Douglas diz que tempo não se tem, tempo se faz. Concurso se faz até passar. São todas frases do William Douglas. A diferença entre sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. Todas são frases do William Douglas. Você tem que começar por aí. Risca esse quadro, nós vamos disponibilizar para você. Coloque, exemplo hipotético, de 6 às 7 da manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, inclusive domingo. Aí você diz, eu vou acordar todo dia, por exemplo, às 6 horas. Então você coloca 6 da manhã, acordar, entre 6 e 7, acordar, fazer higiene, tomar um café e etc. 7 às 8 eu vou começar a estudar, 7 horas eu começo a estudar, de 7 às 9, durante 2 horas eu vou estudar português. Segunda-feira, você vai escrever ali, português, português. De 9 às 11, nas próximas 2 horas, eu vou estudar matemática. De 11 ao meio-dia, eu vou fazer uma parada para eu descansar e almoçar. E de 12 às 13, eu vou dormir um pouquinho, descansar um pouco. É claro que esse quadro você vai adaptar. Deve ter gente olhando agora e pensando, mas eu trabalho, professor. Sim, é um quadro geral, genérico, para você adaptar. De repente você trabalha de meio-dia às 7 da noite, então de manhã você vai fazer aquele quadro, ou você trabalha de manhã ou trabalha o dia inteiro, não tem problema. Mas você vai sempre colocar de 6 às 7 acordar, 7 a meio-dia, de 7 às 8 deslocar para o trabalho, de 8 a meio-dia trabalhar e assim por diante. O importante é você ter o seu quadro de horário, tem que ter. E um detalhe importantíssimo, de domingo a domingo. Se você quiser chutar o balde num dia só, eu fazia sempre isso. Eu colocava, por exemplo, sábado à noite, sábado de 19 horas às 22 horas. Escrevia no quadro, chutar o balde. Chutar o balde o que é? Sair, namorar, fazer alguma coisa que você possa relaxar. O restante tem que ser cumprido. A outra grande importância do quadro de estudo é a seguinte. Mais uma vez, o nosso cérebro é bandido, entre aspas. O que quer dizer um cérebro bandido? Nós, seres humanos, aliás, os animais, tendem, vegetais também, tendem a procurar facilidade. Tudo que é mais fácil, os animais procuram. Então o ser humano, como é o rei dos animais, ele sempre quer o mais fácil. Por isso, quando você faz um quadro de horário, você põe aqui, por exemplo, domingo. Domingo, 6 horas, acordar, de 7, acordar, fazer higiene, tomar café. De 7 às 9, português, de 9 às 11, matemática. Exemplo hipotético. O que acontece com as pessoas? Você, 6 horas da manhã, desperta, você fala assim, só hoje eu vou mais um pouquinho, dormir um pouquinho. Está começando a se trair. Está começando a se enrolar. Bom, 7 horas da manhã você senta e começa a estudar português. 7h30 você pensa assim, hoje eu não estou afim de estudar português. Não, que saco. Eu vou estudar outra coisa. Negativo. Não deixe o seu cérebro trair você. Se você disse que vai estudar de 7 às 9 português, está no seu quadro, você vai cumprir. Vai ter que cumprir. Você vai virar para você e dizer não. De 7 às 9 é português, eu vou estudar português. Isso chama disciplina. Aí você, com o tempo, o seu cérebro vai começar a aceitar essa ordem. E ele não vai admitir mais. É igual a pessoa que faz corrida. Se você acorda todo dia às 6 horas e faz uma corrida de 10 quilômetros, no início você tem preguiça. Hoje eu não vou. Hoje eu não estou afim. Com o tempo você vai sentir falta. O seu corpo vai sentir falta daquela corrida. Então é a mesma coisa, chama disciplina. Então você vai, naquele quadro de horário seu, você vai ter que cumprir. Não pode mudar o seu quadro de horário. Você tem que ser rigoroso. William Douglas, depois de 5 concursos para juiz federal, não passando no concurso, ele percebeu o seguinte, ele tinha que fazer no mínimo 50% em cada matéria. E ele não conseguia passar em direito administrativo e direito tributário. Aí o que ele fez? Fez um quadro de horário porque ele percebeu que toda vez que ele ia estudar direito administrativo, por não gostar, ele estudava um pouquinho e falava, hoje não, eu vou estudar direito civil, que era melhor para ele, direito constitucional. E não passava no concurso.
Na quinta ou sexta tentativa, ele mudou a técnica. Ele disse o seguinte: eu vou estudar mais horas a matéria que eu menos sei. Foi o meu caso, Banco do Brasil. No Banco do Brasil tinha, na minha época, em 82, português, matemática, técnicas bancárias, chamava técnicas bancárias, e contabilidade. Eu era muito bom em português e matemática, eu já tinha saído da Academia Militar das Agulhas Negras, colégio militar, então pegava mais tempo em técnicas bancárias e contabilidade, e menos tempo em português e matemática como revisão, mas sempre uma hora de português, uma hora de português. Eu lembro que eu acordava às 6 horas da manhã, tomava café e todos os dias eu e o Moisés sorteávamos um verbo para conjugar. Todo dia, cada um tinha que conjugar um verbo para o outro e o outro conferindo na gramática. Todos os tempos, tinha que decorar, caía na prova e decoramos praticamente todos os verbos. Naquela época, verbo defectivo, todos os verbos, abundantes, etc., irregulares, regulares, toda a conjugação, porque era diário, era um compromisso nosso. Ah, naquele dia tinha preguiça, negativo, vai ter que fazer. Então, faça o seu quadro e depois de feito, cumpra-o rigorosamente. Não deixe o seu cérebro trair você. Fazendo provas. Como fazer provas? Bom, fazer prova, inicialmente, é ler o que se pede. As pessoas têm mania de não ler o que se pede. O ser humano tem mania de não ler. Os brasileiros, mais ainda, têm preguiça de ler. Então, leia as instruções. Eu conto um caso que aconteceu num concurso, isso é coisa séria, existiu mesmo, que era um concurso para uma empresa privada, tinham lá uns 80 candidatos e tinha, parece que 1 ou 2 vagas, um salário aí de 4 ou 8 mil reais, não interessa o salário, só para vocês verem a concorrência como está. O diretor de RH chegou na sala pela manhã: bom dia pessoal, tá, vamos fazer um teste aqui para ver quem vai ficar na concorrência e tal. Entregou uma folha para todos. Na folha vinha assim: nome, endereço, telefone, contato, e-mail, patati, nome do pai, nome da mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No verso, lá no rodapé, em letras negritado, estava escrito assim: não, coloque somente o seu nome e não preencha mais nada. Devolva a prova só o seu nome. 99% foi desclassificado. As pessoas, antes de lerem, rabiscaram tudo, preencheram tudo. Quando chegaram no final, não era para preencher nada. Só 2 permaneceram com a folha em branco, porque esses 2 foram espertos. Eles, antes de preencher qualquer coisa, eles leram as instruções todas, deram uma lida. Quando chegou no final, somente coloca o seu nome e devolva a folha em branco. Só o seu nome. Ou seja, os demais, apavorados, preencher rápido, não sei o quê, não leram as instruções. Essa é uma história que eu conto para você ver que pessoas perdem concurso público por não lerem. Existem situações que tem que marcar o gabarito a lápis, outras situações caneta preta somente, e assim por diante. E a pessoa vai lá e marca a caneta azul e etc. E perde a prova por não ler a instrução. Outra dica: comece pela matéria que você mais gosta, sempre. Por que isso? Bom, eu tenho lá português, matemática, conhecimentos bancários. Por exemplo hipotético. Bom, se o tempo é primordial, o tempo é importantíssimo no concurso público. Se eu começar, por exemplo, suponhamos que eu seja fraco em matemática, eu vou começar por matemática? Não. Se eu começar pela matéria que eu menos sei, eu vou começar a ficar nervoso, porque eu não consigo resolver a questão, estou nervoso, a adrenalina cai no sangue, já está com a adrenalina a 1000, e começa a ficar mais nervoso. Quando eu chegar na matéria que eu sei, eu já estou nervoso, eu já estou tenso, eu não consigo fazer nem o que eu sei. A única exceção que eu abro aqui é quando tem redação. Se existir prova de redação, prova aberta, subjetiva, eu sempre faço a redação primeiro, porque eu estou com a cabeça tranquila, consigo escrever. Deixar a redação para os últimos 15 minutos, meia hora, não consegue concatenar mais nada. Depois, quando eu vou para uma prova objetiva, como é o caso do Banco do Brasil, pegue a matéria que você mais sabe e mais gosta. Resolva primeiro, depois você vai para outra e assim por diante. Deixa a prova mais difícil para o final, quando você já terá mais tempo e estará mais tranquilo por ter resolvido grande parte da prova. Então, primeira dica: sempre a prova mais fácil primeiro. Prova objetiva. Nós temos lá, por exemplo, na Fundação Carlos Chagas, 80 questões, a prova toda. Bom, se eu tenho 80 questões, a prova toda, quanto tempo de prova eu tenho? São 4 horas de prova? 4 horas vezes 60 minutos, eu tenho 240 minutos para resolver a prova toda. Dividido por 80 questões, eu tenho 3 minutos por questão.
Isso é neurose? Ah, mas eu vou ficar preocupado com isso, professor? Espera aí, não é neurose. Você não vai ficar com relógio, até porque nem pode mais entrar com relógio. Não é para você ficar calculando 3 minutos cada questão. Isso é para você ter uma ideia de qual questão é mais difícil. Quando você bate o olho numa questão e passam-se 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto e você não conseguiu ainda localizar no seu cérebro, essa matéria não tem um conhecimento pleno dela. Então essa questão, para você, ela é mais difícil. Pule a questão. Passados 30 segundos, 1 minuto, não conseguiu resolver, pule. Não perca tempo em questão que você não tem conhecimento. Circule aquela questão e vá para outra. Esse tempo aqui é um tempo médio para você ter uma ideia da sua vantagem ou desvantagem em relação a uma questão. Veja que quando você começa a resolver as questões em 1 minuto, 30 segundos, aquelas que você tem conhecimento, você está armazenando tempo para o final da prova você se dedicar mais às questões difíceis. Você tem mais tempo. Então é só para você ter uma ideia, mesmo sem relógio.